Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do projeto Conversa por Escrito, oficina de leitura e produção de textos criativos. Bom, hoje nós temos diversos assuntos, assim, introdutoriamente falando, nós vamos ver um poema do Carlos Drummond de Andrade, intitulado A Procura da Poesia. Depois vamos falar de um texto meu, mais ou menos semelhante aí àquele que o Carlos Drummond está falando, chamado Efusão Lírica. Mais tarde nós veremos aí uma questão, umas músicas aí, como aula, como motivação, né? A música do Adriano Calcanhoto, a música, digamos assim, para a gente poder perceber que há várias formas de motivação, né? Depois veremos aí a questão da contação de história, o Monstro do Pavão Misterioso, com o grupo da Mirella Tomada, e por aí à frente. A gente vai seguindo aqui, sejam bem-vindos e a gente espera que você continue conosco aí, discutindo o nosso assunto. Então, em princípio, nós veremos aqui um áudio aqui, né, do Carlos Drummond de Andrade, falando do seu poema A Procura da Poesia. Texto de J. Simões, intitulado Efusão Lírica. Trazido ao sono, necessidade de sonhar, a criação da morte não faz a poesia da vida. No estático e no vazio não há criação, não há poesia. O corpo das forças não elide energia, afeta a efusão lírica. Não há estrutura nas camadas de onde vêm os poemas a convites expressamente pessoais, que penetram os sonhos, surdas sorrateiramente, não são espadas de desesperos, não são flechas de silêncio, não são agulhas anestésicas. Os conceitos se refugiam fora dos fatos, e sem arma se defende do desprezo do objeto de impasse e abrem passagem onde não há lugar para o que tem forma, cheiro, cor. Você nem sabe que eu estou morrendo de amor. É isso aí, muito obrigado. Nós estamos utilizando esse poema mais para, digamos assim, para ilustrar aquilo que o Carlos Drummond de Andrade falou na sua Procura da Poesia. É claro que o poema do Carlos Drummond de Andrade é outro, como diria aí, né, os flamenguistas, é outro patamar, né? Mas nós estamos aqui tentando demonstrar, assim, que se a gente quer fazer alguma coisa, a gente também, mesmo dentro do nosso patamar bem inferior, mas a gente também tem a nossa linguagem, tem a nossa forma de construção e aquilo que faz com que a gente coloque para fora todo o nosso lirismo. Então, sem tentar interpretar nenhum nem outro, isso fica por conta, digamos assim, do professor trabalhar com o seu aluno e do próprio aluno. E o nosso processo de interação aqui, a gente já explicou isso nas aulas presenciais, mas como nós não temos, assim, basicamente lives com os professores aqui nessa questão virtual, a nossa forma de interação, vocês têm os nossos contatos aí, é passando e-mail para nós, fazendo perguntas, né? Ou então no próprio WhatsApp, que pode ser tanto texto escrito, como pode ser mensagem gravadas, e a gente vai responder todas as dúvidas de vocês. E se for o caso, lá no final do curso, se vocês acharem necessário, a gente marca uma live aí, comigo sozinho, ou com mais alguém que possa querer participar. A música Eu Fico Assim Sem Você, da Adriana Calcanhoto, é muito utilizada aí nas oficinas que ela mesmo faz, nos shows que ela faz aí, Brasil afora, né, com muito sucesso, porque ela também tem esse processo de leitura. Eu preferi colocar essa música aqui porque nós estamos dirigindo a professores de 5º ao 9º ano, né, mais especificamente essa música daria mais certo para os alunos de 5º ano, por aí assim. Mas demonstra todo aquele sentimentalismo, aquele lirismo que a pessoa sente, né? Nesses momentos aí de um pouco de solidão, de carência, né? De vontade de estar com alguém, de saudade de alguém, né? E por que não dizer do amor de alguém? E se amor por alguém, tanto faz ser amor
homem, mulher, etc, etc, né? Ou amor de pai para filho, amor a pessoas, a lugares. Então, toda essa carência que a gente sente falta disso. Então, essa música é muito para ilustrar essa questão dessa necessidade que a gente tem desse contato com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama. O lance do Pavão Misterioso, né, aí, é uma leitura que o grupo de que a Mirella Tomada faz parte fez de um livro, né, daqueles cordéis nordestinos, né, que inspirou inclusive aquela música Pavão Misterioso, né, que foi tema de novela, etc. Mas a história é completamente diferente. Então, quer dizer, é só para demonstrar que temos um tipo de texto, né, temos um livro, sei lá, o que for, e vem lá um ator nessa questão da contação de história, tem várias formas de contar a história. O grupo aí preferiu contar a história de forma encenada, então fez uma peça utilizando atores ao vivo e também utilizando um misto entre a apresentação de atores, né, de grupo teatral e do grupo de mamulengo, né, que é aquela coisa com bonecos, né? Filosofia da composição literária, ou seja, como é que é um processo de criação literária? Então, nós vamos abordar aqui, né, claro que nós vamos falar dando mais ênfase à atualidade, porque o nosso foco é alguém que esteja tentando aí começar uma produção literária, mesmo que de forma assim bem elementar. Então, quer dizer, os nossos modelos, por incrível que pareça, né, a gente sempre estuda das escolas os autores chamados clássicos, né, tanto os nacionais quanto os internacionais. E vários deles são realmente modelos para que a gente possa, a partir do conhecimento desse modelo, né, desse processo de construção, como é que o fulano construía isso, como é que o Beltrano construía aquilo. Eu vou citar aqui um exemplo, vamos basear a nossa argumentação hoje no processo de construção literária do Edgar Allan Poe. Ele tem vários vídeos aí falando disso, então se alguém depois quiser, eu não vou ler o texto todo, não vou ler o poema, o corvo dele como um todo, porque é bastante grande, mas a gente vai se servir disso aí, depois se alguém quiser se aprofundar, é só entrar no YouTube e dizer lá, o corvo do Edgar Allan Poe, vai aparecer vários vídeos, vários áudios, inclusive encenações, etc, etc, falando dessa coisa aí, né? O nosso processo, os nossos autores mais antigos, né, quase tudo aquilo que a gente escreve em todos os tempos foi baseado em Aristóteles, né, que é o filósofo mais antigo, que influenciou Platão e etc, etc. Então tudo isso vem aí da filosofia, da composição literária, vem a partir das escritas de Aristóteles, que é um filósofo grego, né, e daí por frente foi criando imediatamente. Então, não há muita novidade disso. O que há são variações, né? Inovações, processos que mudam um pouco, mas, digamos assim, a essência é sempre a mesma, né? Então, se baseia nos estudos que a gente vai tendo, nos livros que a gente lê, né? E assim por diante. Então, o Edgar Allan Poe, ele escreveu um texto chamado O Corvo, que é um poema, né? E ele fez algumas questões lá, né? Ele vai explicar, né? Ele pessoalmente lá, é claro que ele escreveu isso, e depois isso foi encenado, foi feito de várias formas aí, mostrando como é que é isso aqui. Então ele defende a tese, né, de que, né, ele está falando da beleza, ele quer falar da beleza, mas ele escolhe uma mulher bonita, né? Aqui era a amada dele, a esposa dele, mas que por acaso morreu. Então ele passa a conviver com aquele fantasma daquela mulher, né, que ele está preso num quarto, e aquilo parece que a imagem da mulher, a beleza, o amor, né, o sentimento, né, o desejo que aquela mulher estivesse viva ali ao lado dele, fez com que ele escrevesse aquele poema chamado O Corvo. Eu vou ler só a primeira, eu vou ler a primeira e a última estrofe, porque ele diz que todo poema, né, ele defende a ideia de que todo poema deve começar pelo fim, porque você sabendo onde você quer chegar, aí você tem que começar por algum lugar e o meio você vai construindo o seu caminho. Então o primeiro poema do Corvo diz o seguinte: um certo dia, a hora de a meia-noite que a apavora,
eu, caindo em sono e exausto de fadiga, ao pé da muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvia a porta do meu quarto soar devagarinho e disse essas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e mais nada. Né? Então, ele vai falando assim, ele vai seguindo. O poema é longo, bem longo, e lá na última estrofe ele diz aqui o seguinte: e o corvo aí fica, eiro trepado no branco mármore lavrado da antiga Palas, eiro imutável ferrenho. Parece ao ver-se o duro senho, um demônio sonhando a luz caída do lampião sobre a árvore aborrecida, no chão expira triste sombra a fera daquelas linhas funéreas que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca mais, nunca mais. Então é isso aí, o refrão que ele usa é isso aí, nunca mais, né, que ele vai falando, mas ele diz isso aí, né, que o refrão que ele fala é um nunca mais, que ele fala disso, daquilo, mas no fundo ele tem a consciência de que aquilo que ele quer nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque a mulher está morta, a amada dele está morta e assim por diante. Então ele fala de algumas preocupações que a gente tem que ter, né? É claro que a gente, quando vai começar, a gente não tem consciência disso. Começa aleatoriamente, né? Aparece uma ideia, a gente começa a escrever, mas na medida em que aquilo vai tomando corpo, a gente tem que tomar algumas, digamos, providências, né? Então, quer dizer, o tamanho do texto. Nós queremos um livro pequeno, se é um romance, uma novela, etc., que tamanho vai ter? Se é um poema, mais ou menos, que tamanho esse poema vai ter? Quantas estrofes vai ter? Versos, capítulos, páginas, né? E assim, mais ou menos, e mais ou menos a esfera. Ou seja, o que é que você vai falar? Essa esfera é isso, quer dizer, diz respeito a quê, né? Você vai defender ou combater uma ideia tal. De que você vai falar? Você vai defender, por exemplo, a solidão ou, digamos, a convivência? Você vai defender o amor ou a guerra, né? Então, tudo isso vai fazer com que você elabore o tema. Quer dizer, você tem que ter uma ideia a respeito daquilo. O tema, quer dizer, é um conteúdo, mas é um conteúdo que você já tem mais ou menos. Se você vai falar de guerra, você vai falar de guerra, digamos, defendendo ou atacando a guerra. Então, o tema é o conteúdo mais o seu posicionamento pessoal a respeito daquilo. Por exemplo, se você vai falar de sexo, o assunto é o sexo. Agora, o tema é que ideia você vai defender do sexo. Né? É a liberdade sexual, o sexo reservado, o sexo heterogêneo ou o sexo homossexual. O que você vai falar? Para o leitor, para quem vai ver o seu texto, o interessante é que você tenha uma ideia, né? Tenha um assunto e tenha um tema, quer dizer, uma defesa de ideia. E aí o leitor que vai sentir isso que você vai produzir, sabendo que você vai escrever tem que ser lido. Então tem que ter o tom também, né? Se você vai falar de alguma coisa, você vai falar por exemplo, de viagens. Vai falar das alegrias da viagem de forma alegre, divertida, ou vai falar de uma tristeza, de uma coisa, de um acidente, né? De alguma coisa assim. Então, o tom é isso, quer dizer, qual é a atmosfera? Uma atmosfera alegre? Se você escolhe uma atmosfera alegre, você tem que usar uma linguagem alegre, com fatos alegres, né? Divertidos. Se é um tom mais melancólico, então você tem que utilizar palavras mais, digamos assim, mais tristonhas, né? Expressões mais tristonhas, mais preocupadas. Quer dizer, você é que escolhe o tom. O que é que você quer da sua obra? O escritor é que escolhe o tom. Se ele quer uma obra divertida, alegre, ele escolhe o tom alegre. E aí ele tem que ser fiel a essa ideia. Ele não pode ficar... É claro que ele pode oscilar uma hora mais alegre, outra hora mais triste, mas ele tem que manter a sua postura, né? De preferência ter um refrão, como o Edgar Allan Poe teve aqui, né? Que no caso o refrão dele é nunca mais, né? Ele explica as razões, que por causa da sonoridade, etc, etc. Tudo aquilo que ele vai acontecer, mas nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque a mulher está morta, né? A amada dele, a beleza dele está morta, né? Depois a questão do formato. Também, você tem que escolher a forma que você vai apresentar aquilo. Esse formato inclui, se é poema, você vai ter versos, você vai ter estrofe, você vai fazer da forma atual, que não tem muito isso mais definido, estrofe, verso.
na produção de poemas atualmente não tem muito mais isso assim definido, não é mais aquela estrutura rígida. Você pode usar se você quiser, se não, você pode fazer um pouco mais cursivo, um pouco mais prosaico, né? E assim por diante. Mas de qualquer jeito você tem que escolher, porque se você não escolher, não tem como. De todo jeito você vai ter que escolher. Você vai começar a fazer e, logicamente, no começar a fazer, ele vai ter uma forma. Daí o que você deve fazer é mudar aquela forma. Muitas vezes você faz um trecho num formato tal, outro trecho no outro formato. Pode acontecer isso também, né? De qualquer forma, quando você vai, nós já falamos disso também em outras oportunidades, quando você começa a escrever, você tem que começar com alguma coisa criativa, né? Alguma coisa, digamos, mesmo que os assuntos, nós já dissemos também isso, os assuntos não são muitos, os assuntos são guerra, paz, amor, sexo, violência, etc., natureza, são assuntos genéricos. Quando a gente escolhe o tema é que a gente delimita, porque eu vou falar o quê de quê? Eu vou falar por exemplo, de mar. Mas o que é que eu vou falar do mar? Aí eu vou definir o que é que eu vou falar do mar. E aí, quando eu definir o que é que eu vou falar do mar, é que eu vou abordar a minha ideia, coisa e tal, a beleza do mar, o perigo do mar, o que que eu é que sei, o escritor é que vai escolher. Por exemplo, se você for ler o livro do Jorge Amado chamado Mar Morto, ele fala das tristezas do mar, quer dizer, o pescador que vai pescar, né, para alimentar a sua família e acaba morrendo no mar, deixando família, deixando isso, deixando aquilo. Quer dizer, e a cor que o Jorge Amado deu para o mar naquela época é o mar cinzento. Agora, se nós formos falar de um mar alegre, logicamente nós iremos falar das cores vibrantes do mar, né? Aquelas cores que a gente vê lá no Caribe, a gente vê no Nordeste brasileiro, que é aquele mar azul, bem azulzinho, então aquele verde, né? Lindo, que a gente olha de longe, vê aquela beleza como um todo. Quer dizer, você é quem vai saber, suas ideias, sua racionalidade, né? Sua doação, sua capacidade de fala, você é que escolhe isso aí. Mas você tem que escolher qual é o tom que você vai dar, que ideia, né? Que você vai dar isso aqui. E, na medida que você escolhe isso aí, também você vai escolher seus personagens, suas criaturas que você vai colocar lá dentro do seu texto. Que para você escrever um texto, mesmo que seja poema, coisa e tal, você tem que ter os personagens, as criaturas. E você vai criar as criaturas que sejam, digamos assim, condizentes com aquilo que você quer dizer. Se é uma aventura de coisas joviais, você escolhe personagens mais jovens, alegres, dispostos, aqueles caras descolados, etc, etc. Se você vai falar, por exemplo, igual foi Machado de Assis, Dom Casmurro, você escolhe um cara todo fechado, todo, usar a palavra, todo taciturno, né? Todo, sei lá, travado, como a gente diria aqui atualmente, né? Então, quer dizer, você é que escolhe. Você tem uma ideia, tem uma criação e você tem que ser coerente com ela. Então, o ambiente tem que ser propício com aquele lugar, né? Com aquela história que você quer contar, né? A originalidade também, a sua linguagem não pode ser copiando a linguagem de ninguém. É claro que você tem suas influências, né? Você lê um monte de coisas, assistiu um monte de filmes, um monte de vídeos, e você tem realmente as suas influências, né? Aquelas pessoas que você admira, seus ídolos, coisa e tal. A autora do Harry Potter, se você quer escrever uma história de aventura, de mistério, como tal qual é o Harry Potter lá, aquelas aventuras bem bruxulescas, né, coisa e tal, do mundo dos mistérios, das magias aí, tudo bem, não tem problema. Agora você não pode imitar, não pode escrever algo que seja mera cópia, mera imitação do Harry Potter, né? Harry Potter. Então, e aqui o Edgar Allan Poe defende a ideia de que toda obra deve ser começada pelo final. O que não significa que tudo tem que ser assim. Essa é uma ideia que ele defende, mas você pode começar pelo meio, pelo fim, depois você estrutura. Agora, ele defende que seja começado pelo final, pelo seguinte, porque você sabe aonde você quer ir, onde você quer chegar. Então, se eu vou viajar, qual é a primeira coisa que eu faço? Escolho o meu destino, que é o final. Para onde é que eu vou? Já é o final. Né? E depois eu volto para o começo. Que providências, o que eu tenho que fazer para começar essa minha viagem, que é o começo. Então, quer dizer, eu planejo uma viagem, por exemplo, eu quero ir para a Grécia. Nunca fui à Grécia, mas se eu quiser ir para a Grécia, aí eu já estabeleço, já sei qual é o idioma que fala lá, já sei a distância que tem, e etc, etc, etc. E eu retorno para o começo para preparar a minha viagem. Aí depois, né, que eu introduzo ali, é que eu vou falar como é que eu vou fazer aquilo ali. Então, por isso que ele defende a ideia de que se deve começar pelo final, porque você sabe onde você vai chegar.
E sabendo onde você vai chegar, você aplica os meios para chegar lá. Então, toda obra que faz sentido, que segue aquele percurso para não fugir, digamos, não fugir do foco, é exatamente isso, é saber onde quer chegar. Você sabendo onde quer chegar, fica mais fácil de você não fugir do foco. Tá? Porque você sabe onde você vai chegar, você vai aplicar todos os seus recursos, todos os seus dizeres, seus capítulos, seus versos, estrofes, encaminhando para chegar lá. Então, se você vê uma moça bonita e diz assim, eu vou me casar com ela, você já definiu o seu foco, o seu final, eu vou me casar com ela. Agora, você nem conhece a moça direito, você só viu a moça ali agora, por acaso, ouviu uma fotografia dela, assim por diante, você vai aplicar seus meios, né? Como é que... Né? Você não vai chegar e vai casar com ela assim de supetão. Então, você volta lá no começo, de onde você está, e aplica seus meios lá de se aproximar dela, de entrar em contato com ela e de conviver com ela até chegar ao casamento, e assim por diante. Então, essa originalidade é a sua forma de dizer. Você tem que, de preferência, criar a sua própria forma de dizer, a sua estrutura de composição, porque há uma infinidade delas, mas a pessoa, para ser original, ele pode até usar o processo de construção de uma outras pessoas, mas ele tem que variar, criar o seu próprio meio, né? Se você olhar, por exemplo, os poemas de Carlos Drummond de Andrade, ele não imita ninguém, ele criou tudo aquele processo de construção dele lá, é totalmente dele. Se você for ler João Cabral de Melo Neto, também não copiou aquele de ninguém, não. O processo de construção é dele, aquele enovelamento, aquela forma de criar, aquela forma de dizer, é totalmente dele. Então é isso que é originalidade. E a originalidade é ao mesmo tempo a criatividade também, né? Então, depois de dizer isso, que toda obra deve começar pelo fim, né? Esse começar tem que considerar um efeito, né? Você tem que escolher um efeito de originalidade. Então, você tem dois segredos na hora de você escrever, que é o começar bem e o acabar bem. Então, se você vai seguir a ideologia aí do Edgar Allan Poe, você vai começar pelo fim. Uma vez que você cria o fim, que pode às vezes ser adaptado, alguma coisinha aqui lá no final, né? Porque a gente vai ver que no andamento da obra, muitas vezes o personagem, os próprios fatos encaminham para uma certa mudança, uma certa adaptação. Mas você sabe o que você vai chegar. O como chegar é que é diferente. Então, o processo de construção é basicamente isso, né? Então, você tem que produzir um efeito de sentido para começar bem, uma frase, um ponto de vista, um acontecimento, né? Um fato qualquer, para começar bem e terminar bem. E você tendo um bom final, né, que vai te provocar um bom começo, o meio você vai também seguir essa mesma linha de raciocínio, colocando bons eventos, bons acontecimentos, bons personagens, né, boa atmosfera, de maneira que aquilo combine com o que você quer dizer. Então, o processo de construção é isso aí. Então, é começar considerando os efeitos que você quer produzir. Se é de alegria, tristeza, saudade, melancolia, se é diversão, lazer, etc, etc. Aí você escolhe a sua atmosfera, né? O seu tom, o seu ar da coisa, né? E aí você persegue aquele ar da coisa. Então, se você é uma pessoa alegre, gosta de coisa alegre, procure escrever coisas alegres, divertidas, não convencionais. Se você é uma pessoa descolada dessas sociedades alternativas aí, escreva. E uma outra dica é você sempre escrever sobre aquilo que você conhece. Né? Se você é de uma sociedade alternativa, escreva sobre isso. Se você é de uma sociedade conservadora, escreva sobre isso, que é o que você conhece. Ninguém é bom o suficiente sobre aquilo que não conhece. Então, por exemplo, se eu fosse falar do Nordeste, eu conheço um pouquinho do Nordeste, mas eu jamais falaria tão bem do Nordeste quanto falou Humberto Teixeira, Catulo da Paixão Cearense, como os músicos atuais falam no Nordeste, digamos, Alceu Valença, Zé Geraldo e assim por diante, Lenine, esses caras que falam com propriedade, né? Assim como Belchior falou, e até como Djavan fala atualmente, né, do Nordeste, das vivências dele, e assim por diante. Quer dizer, você só é muito bom naquilo que você conhece muito bem. Então procure falar sobre aquilo que você conhece. O que é que você mais conhece? Você mesmo. Então fale das suas coisas, das suas vivências, das suas competências, capacidades, habilidades, e crie o universo da sua obra a partir disso aí, né? Então,
Você tem que combinar essa questão do tom com o seu estilo, né? Quer dizer, o próprio tom já determina mais ou menos o estilo. A sua linguagem, se você escolher um tom alegre, a sua linguagem tem que ser alegre, utilizando palavras alegres, né? Versos alegres, capítulos alegres. E se você escolhe uma obra veloz, coisa e tal, que tenha muito movimentação, você tem que criar episódios, né, que vá movimentar aquilo ali. E se é uma obra um pouco mais reflexiva, né, mais psicológica, você pode criar eventos mais lentos, né, para analisar mais a profundidade dos sentimentos, das emoções, das ideias, né, aquilo que se passa no interior da pessoa. Né? E tudo isso você procura um produto final. Você quer o quê? Então você procura um produto final, né? Um jeito que você tem que chegar em alguma coisa. Então eu quero escrever um poema para dizer que a mulher é o espírito do tempo. Quer dizer, a mulher é responsável por tudo. Eu vou falar da exaltação da mulher, falando das qualidades da mulher e aquilo que a mulher tem, né, que pode chegar à conclusão de que tudo aquilo que nós temos é produto, né? A mulher contribui para tudo que nós temos aqui, porque ela é o espírito do tempo, né? Então, o produto final. E eu tenho que ter essa coerência, né? Eu posso, às vezes, lançar ideias, discutir ideias contrárias, né? Pontos de vista contrários, mas eu tenho que manter o meu. Eu posso às vezes, ter ideia de, mas nem toda mulher é isso tudo, né? Nem toda mulher é essa beleza toda, essa Brastemp ou essa Coca-Cola toda. Mas eu tenho que manter o meu foco. Se eu quero dizer que a mulher é o espírito do tempo, eu posso mostrar lá que há controvérsias, que há mulheres que não são tudo isso, mas eu tenho que manter o meu foco, citar, por exemplo, uma mulher que é tudo isso. E tem que finalizar lá dizendo, né, com fatos, né, com palavras, com expressões, né, com diagnósticos de que aquilo é o que eu estou querendo dizer. Isso para ser coerente, senão fica incoerente. Se eu quiser dizer outra coisa, então eu tenho que lançar outra ideia para dizer outra coisa. Se eu for dizer assim, a mulher não presta, aí eu já mudo completamente o foco. Eu vou pegar exemplos, citações, etc, para dizer tudo aquilo que não tem. Eu jamais diria que a mulher não presta, até porque eu sou filho de um, né? E para mim, a mulher é a melhor coisa do mundo. Então, ele tem que ser coerente com isso aí. Tá? E tem que ter uma coisa que a gente chama tecnicamente de verossimilhança, que significa que a gente não pode criar mundos, personagens que sejam completamente estranhos, que não possam ser ter tido como aquilo pode acontecer. Então, verossimilhança é mais ou menos você colocar aquilo como algo que pode ter acontecido ou que possa acontecer. E verossimilhança, isso é imitação da realidade. Quer dizer, eu posso criar um outro planeta? Posso. Mas tem que ser um outro planeta. O que é que pode acontecer naquele planeta? Uma vez que eu criei aquele planeta, a verossimilhança é eu manter as coisas, os fatos, acontecimentos conforme eles poderiam acontecer lá. Se é aqui na Terra, se o meu ambiente é aqui a Terra, eu tenho que criar situações que possam ser possíveis de ser vivenciadas aqui na Terra. Por exemplo, no seu também, para ser verossímil, questão de tempo, se eu vou escrever uma história que aconteceu há 100 anos, eu tenho que ser fiel àquilo que poderia acontecer. Eu não posso estar falando de internet, de um fato, né, numa história de há 100 anos. E também não posso falar de carroça, de cabriolé, ou seja, charrete, andando pela cidade num texto atual, porque não existe isso. Hoje em dia nós temos o Uber, o táxi, sei lá o que, né? Carro para todo lado. Ninguém mais vê as charretes aí, os cabriolés, essas coisas aí no meio da rua. Então, verossimilhança é isso, é adaptar o seu texto à realidade dele, à realidade do texto. Então, se você está falando dos anos 1950, seja fiel ao que pode acontecer em 1950. Se é 2022, é agora. Então, qual é o foco agora? O foco agora são as mídias, né? As comunicações aí pelas redes sociais, etc, as vivências aí descoladas aí, etc. Tudo aquilo que as comunicações quase que em tempo real ou em tempo real nos proporcionam. Então, as histórias de amor são rápidas e já chega e já entra em contato e já parte, às vezes até para os finalmente. Mas o amor em 1950 era todo travado, o rapaz via a moça, muitas vezes casava até sem ver, como eram aqueles casamentos arrumados, né? Depois você tem que pensar o seguinte, olha, João Cabral de Melo Neto disse que os textos dele eram 5% de inspiração e 95% de transpiração, ou seja, a inspiração é só o começo, o resto é trabalho. Você tem que fazer isso e tem que lutar, ir atrás e trabalhar muito, rever várias vezes, reler, recriar
e assim por diante. Só aí o seu texto vai ter uma certa estrutura. Então o processo de construção é isso aí, é o como fazer da coisa. E você vai criar o seu. Claro que você vai, antes de você criar o seu, você tem que conhecer os outros, né? Ler muito, estudar bastante, né? Se você já frequenta a escola vai te proporcionar isso. Ah, o modelo do romantismo, do realismo, do naturalismo, etc. O autor tal, os autores tais. Isso a escola vai te proporcionar. Agora, para criar, só você ver, a escola não ensina criatividade. Ou seja, a escola não te dá o dom de escrever. A escola ela te ajuda, ela te possibilita entrar em contato com isso, né? Ela é um guia, mas ela não te dá inspiração, ela não te dá. Ela pode até recomendar a você a transpiração, faça assim, trabalhe assim, mas o assim é você que vai dizer, né? Então, a questão da linguagem, que é a forma de o que realmente vai determinar a sua obra, a sua linguagem, é o seu processo de criação, é a sua defesa, né, da sua obra, da sua questão toda aí que você vai ter, né, para criar, para dizer o que você quer fazer. Então, e o processo de criação é isso, não tem nada muito difícil, né, do que você vai fazer. Porque isso tem que ser um processo natural, que criar as coisas tem que ser um processo natural, porque senão você vai querer forçar uma coisa que você não é. Se você não é músico, não gosta de música, não tente fazer música, vai fazer outra coisa, vai fazer aquilo que você gosta, né? Não tem como você ser criativo e formar um processo se você não gosta. Se você quer plantar arroz, você vai plantar arroz. Se você não gosta de lavoura, não vai tentar plantar arroz, vai fazer o que você gosta. Se você gosta de dirigir carro, vai procurar aprender a dirigir carro. E assim por diante. Então é isso que você deve fazer. A melhor dica que a gente pode dar para alguém é fazer aquilo que gosta. E se você está fazendo aquilo que gosta, qualquer trabalho, ele não é só trabalho, ele é trabalho e diversão. Você sabe que é trabalho, mas como você gosta de fazer, você trabalha com prazer, com dignidade. Digamos assim, eu gosto de ler, vai chegar sábado à noite, ao invés de ir para uma festa, alguma coisa, eu posso escolher ficar em casa e ler um livro. Por quê? Porque eu gosto de ler. Então, para mim, não é sacrifício nenhum ficar em casa no sábado à noite e não ir para uma festa. Eu fico lendo. Para mim, a minha festa é eu e o meu livro. Isso estou citando como exemplo, né? Então é isso. Vou dizer que eu costumo terminar as minhas publicações com um poeminha. E eu tenho um poeminha aqui que eu escrevi há bastante tempo, chamado Pão de Amor. Tá? Mais ou menos naquela coisa aqui, naquela filosofia de que a mulher é o espírito do tempo. Então, chamado Pão de Amor aqui, que diz o seguinte: depois que o pão encareceu e o mundo continuou começando a acabar de morrer de amor, na minha vez de morar aqui, o pão está muito caro e raro. Tenho de olhar bem para você, fazer o silêncio do suspiro, pôr no olhar aquele brilho de quem ganha uma flor. Da falta do pão de cada dia, faço de você a minha poesia e me alimento do seu amor. Então é isso aí. Então você tem que ser fiel a isso aí, que meu título é Pão de Amor, e eu tenho que dizer que esse meu amor é o meu pão, é aquilo de quem me alimenta, é aquele que me sustenta e assim por diante, para ser coerente com tudo aquilo. Nós vamos voltar a falar um pouco aqui do conceito de como escrever poema, né? Quais são os nossos influenciadores e mais ou menos, digamos assim, como é que nós fazemos para compreender poesia. Então há um vídeo falando disso, né? Um pouco para desmistificar essa coisa, né? De que muita gente diz que lê poesia e não entende. Então aí nós vamos tentar conversar com vocês um pouquinho no nosso vídeo aí, sobre essa questão de as pessoas lerem poesia e depois, não gosto de poesia porque eu leio e não entendo, tá bom? Hoje nós vamos falar de dois assuntos, sobre dicas sobre quem são os nossos influenciadores, como são influenciados na escrita, e um outro, uma dica sobre compreensão de poesia, desmistificar um pouco essa história de que lê-se poesia e não se entende. Bom, falando-se de influência, a primeira influência que nós temos são os nossos pais. São eles que vão formar o nosso caráter, nos dar aqueles primeiros sinais de educação
a noção do que é certo, do que é errado, e assim por diante, né? Formar os nossos primeiros gostos, as nossas primeiras tendências, né? Por exemplo, o time que vamos torcer, a religião que vamos praticar, e assim por diante, né? Pouco mais tarde a gente vai para a escola, e é na escola que a gente vai buscar as informações, e aí a gente vai ter influência dos professores, dos livros que a gente lê, das coisas que a gente pratica na escola. No meu caso, eu comecei a estudar naquela cartilha chamada Vamos Estudar. E aquela cartilha tinha vários fragmentos de textos, né, de autores nacionais, e por incrível que pareça, aquela era uma escola rural, mas o livro, a cartilha, só falava os textos todos falavam de coisa da cidade. E aquilo deslocou um pouco o meu universo. Eu vivia no universo da roça, mas eu passei a gostar, assim, a imaginar que coisa boa era coisa da cidade, porque os textos que eu lia só falavam de coisa da cidade. Então eu comecei a achar que a cidade era aquele lugar bom e começou a despertar em mim o interesse de vir para a cidade, o que acabou acontecendo. Então é o seguinte, evoluindo aí para a vida escolar, conforme você vai estudando, vai aumentando, eu tive na vida escolar vários escritores como livro, e li vários deles também, porque tenho o gosto e o hábito pela leitura, então eu fui lendo independente de escola, eu comprei livros, peguei em biblioteca e fui lendo. Então eu tenho vários ídolos, vários escritores que eu admiro. É só para citar um deles, Machado de Assis, Castro Alves, Gregório de Matos, Carlos de Monte de Andrade, né? Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, né? Graciliano Ramos, Fernando Pessoa, José Saramago, e vai por aí afora. De toda forma, a gente só gosta ou só não gosta daquilo que a gente conhece. Então, para quem quer ser escritor, tem que ser um bom leitor, que é aquela percepção de que, para falar do mundo, a gente tem que compreender o mundo. Se eu for falar por exemplo, de agricultura, eu tenho que pesquisar sobre agricultura, que eu não vou falar de uma coisa que eu não sei o que é. Né? Então é isso. Então, para ser influenciado, nós temos isso aí. Se a gente for falar de futebol, eu tenho vários ídolos, Zico, Pelé, Tostão, e vai por aí afora. Não sou muito charado do Neymar, porque achei que ele pisou na bola. Mas tem gente que ainda tem o Neymar como isso. Né? Então, nesse item aí, né, nós temos essa coisa das influências. Eu fui influenciado pelo Machado de Assis, porque li a obra inteira dele. Mais tarde, já na universidade, li o João Guimarães Rosa, sou muito influenciado por ele. Inclusive, naquele meu livro que eu já mostrei para você, As Trincheiras, tem aquele mesmo universo interiorano, né? Rural, bélico, né? Aquela coisa da jagunçagem, aquela coisa das guerrilhas aí, de interesses, que é muito próprio. No caso das Trincheiras, fala das guerrilhas do interior de Goiás. E eu demorei 20 anos para publicar aquele livro, para dar uma forma final a ele, porque eu não podia deixar copiar, plagiar Guimarães Rosa. Então eu tive que arrumar uma linguagem pessoal, né? E um estilo pessoal. Então, acabei imprimindo lá e ganhei com ele o Prêmio Bolsa Brasília de Produção Literária, em 1977, né? Por aí assim. Bom, mais tarde, já na universidade, já tinha me formado em letras e tive que fazer um curso de teoria literária, de pós-graduação, e a teoria era hermenêutica e a gente tinha que descobrir o processo de construção. Então eu tinha que descobrir o processo de construção de um autor. Era uma monografia, um trabalho final, de conclusão de curso. Eu escolhi João Cabral de Melo Neto e logo de cara tive duas ameaças. A primeira é que o professor falou que ele era um dos caras mais difíceis de ser interpretado. Né? E que ele, o professor, nunca tinha dado um 10 para quem tinha feito trabalho de João Cabral, e que na maioria das vezes ele tinha, às vezes até reprovado os alunos que tinham falado de João Cabral porque não atingiram aquilo que ele achou de suficiente. Então, foi o suficiente para eu enfrentar o desafio, que acabei tirando meu 10 com louvor, né, interpretando João Cabral de Melo Neto, estudando os mais de 30 livros que o professor me indicou, e em outros que eu fui buscar também por conta própria, e tirei lá o meu 10, né? Então, já que falamos de João Cabral de Melo Neto, estamos falando de poesia. Aí vem a nossa segunda dica. Poesia, eu costumo dizer brincando, não foi escrita, né, feita para se entender, foi feita para sentir. Então, quando você começa a ler um poema uma vez, a gente tem que sentir um certo de estranhamento, algum sentimento de alegria, de tristeza, de melancolia, sei lá, alguma coisa, algum sentimento tem que nos tocar, de raiva, de ódio, de nojo. Por exemplo, eu li aquele soneto do Augusto dos Anjos, aquele que a última estrofe fala, aliás, o último verso fala, escarra nessa boca que te beija, e
odiei aquele poema, tive nojo dele. Depois li várias vezes e acabei vendo que aquele é um poema realista ao extremo, né? Aquele cientificismo do Augusto dos Anjos. Parece que é um lindo poema, acabei gostando do poema depois. Então é isso, para ler poesia você tem que, primeiro, estar disposto a sentir, estar aberto a sentir. É igual música, você escuta uma música e ainda, digamos, uma música em inglês, você não entende a língua inglesa, né? Você não interpreta, não traduz a língua inglesa, mas você gosta da melodia, etc, etc, etc. Se você quiser entender depois, vai ler, vai interpretar, procurar. Tá? Eu conheço um casal aqui, no ciclo familiar, que tem como música inspiradora, música tema lá do namoro deles, da coisa, aquela música chamada Love Rust, que traduzindo significa amor que machuca. Não teria muito lógico, né, para primeiro encontro, essas coisas todas. Mas o casal gostou da melodia, que era dançante, coisa e tal, e ficou com aquela música como sendo a música do casal. Até hoje eles continuam curtindo a música, já são avós, né, e continuam curtindo a música. Então é isso aí. Bom, então, voltando aqui, se você quer ouvir e sentir, então tem um objetivo. Ouça a música, né? Música para dançar, você vai ouvir axé, samba, sei lá, sertanejo, alguma coisa. Para ouvir e sentir, você vai ouvir música clássica, essas músicas mais tradicionais aí. Vai ouvir o Milton Nascimento, o Chico Buarque, que são músicas feitas para você ouvir, certinho? Bom, para encerrar essa nossa coisa aqui falando, então, encerrando, a gente é influenciado pelos autores que a gente lê, pelos textos que a gente gosta, né? Em princípio pela família, porque não há como, né? É onde a gente é criado, é onde a gente forma a nossa personalidade, nosso caráter. Na questão da literatura, pelos autores que a gente lê, pelos professores que teve, né? E assim por diante. Então, naquele meu curso lá de literatura, teoria da literatura, no trabalho eu fiz sobre os textos de João Cabral de Melo Neto. Acabei lendo João Cabral de Melo Neto para descobrir qual é o processo de construção dele, que é o processo do enovelamento, né? Que ele lança uma ideia e vai enrolando aquilo, vai falando, espicha a mesma ideia, volta, vai, volta, né? Sempre retoma de novo, né? Daqui vai acabar, não acabou ainda, tem mais, e vai por aí à frente. Então, a crítica chamou aquele processo do enovelamento. Eu chamei o processo de helicoidamento, que é como se a gente tivesse uma fita pendurada, uma corrente, um cordão, uma serpentina, e aquilo roda conforme o vento por uma direção, até que acaba de rodar para aquele lado, volta, vai e volta, fica naquele processo ali que nunca acaba, uma espécie de rosca sem fim. Então é por isso que eu chamei de helicoidamento. Então, se for ler os meus textos direitinho, tem influência de João Cabral nesse aspecto do helicoidamento. Então, tem muito isso aí, o Morte e Vida Severina, que ele vai lá, né? Volta, conta a história de um, depois ele volta de novo. Então, naquele trabalho eu interpretei um poema aqui do João Cabral que diz o seguinte: o esquadro disfarça o eclipse que os homens não querem ver. Não há música, aparentemente, nos violinos fechados. Apenas os recortes de jornais diários assinam para mim com o juízo final. Bom, e para provar que a gente é influenciado, eu escrevi um poema que tem essa forma helicoidal, ou forma do novelo. E o meu poema chama-se A Peneira do Amor. Foi escrito em Cuba, no ano 2000, quando eu estava fazendo uma viagem lá. E o poema diz o seguinte: a peneira filtra o amor para me nutrir. Entre fendas, cumpro agendas, faço a renda do existir. As escolhas têm seus grãos que passam pelos orifícios e levam o sol a fazer frestas na peneira da companheira. Então é isso aí, você vê que o processo é parecido, não é cópia, não é plágio, mas tem essa forma do novelo, que pega uma ideia, enrola, depois desenrola, ou do helicoidamento, que vai e volta. Então é isso aí, temos os nossos ídolos, aqueles que nós admiramos, e são as pessoas que nos influenciam. E poesia, a gente escreve, né? Ela não é um texto utilitário propriamente dito. Ele é um texto para expressar beleza, sentimento, emoção. Encerrando nossa aula 2, aqui na parte 4, nós vamos falar aqui um textinho para sintetizar mais ou menos isso que nós gastamos essa aula quase toda falando da construção do texto poético. Isso porque entendemos que esse nosso curso é voltado para professores e alunos aí do 5º ao 9º anos,
E essa fase aí da criação literária, da iniciação literária, grande parte aí dos grandes autores começaram escrevendo poesia. Só para citar, Machado de Assis foi assim, né? E outros, Carlos Drummond de Andrade foi assim, e vários deles. E nós achamos que porque poesia, por não ter, especialmente agora depois do modernismo, né, não tem muita teoria, não tem muita coisa, então ela dá mais espaço para a criatividade, né, para a expressividade, cada um escreve do seu jeito, não está muito ligada à pontuação, esse tipo de coisa, né? Então a linguagem poética ela é um pouco mais liberal, podemos dizer até que libertina, né? Porque ela te dá mais possibilidades de você ser mais criativo, né? Ser mais afoito, construir do seu jeito com a sua própria linguagem. Então, por isso nós falamos dessa aula aqui, não para dizer que todo mundo tem que ser, não, cada um vai ser cronista, contista, o que quiser. Mas, via de regra, quase sempre os escritores começam escrevendo, né? Muito nas escolas, assim, a gente vê muito brincadeira de criança, um escrevendo versinho para o outro. Eu, como fui professor a vida inteira, eu sempre vi isso, né? As crianças trocando bilhetinho ali, sei lá. Mesmo que não seja coisa de namoricos, né? Que às vezes começa um pouco mais tarde, mas são recadinhos também que as pessoas fazem, criam aquelas coisinhas, aquelas brincadeiras. Então, eu vou encerrar aqui, agradecendo a vocês a presença, com um texto meu, um poemeto aqui chamado Viver Poético. E o texto diz: viver como poeta é ter hora certa para não fazer nada o tempo todo, ou fazer tudo fora do tubo. É ter cara de bobo louco porque todo mundo é oco. Ser gênio da ufologia patética de viver em todos os planetas cuja órbita seja o amor. Obrigado pela companhia de vocês e a gente espera que vocês compreendam esse último poemeto aí como uma coisa assim, olha, ser poeta é estar completamente livre para ser afetado por aquilo que a poesia provoca, pela beleza, pelo sentimento, pela emoção, sobretudo pela emotividade, pelo lirismo. Se você é poeta, você vai perceber que você tem essa predisposição para receber as inspirações, as motivações ou provocações.